capítulo 33, versículo 12 diz assim: E de Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Vou ler mais uma vez. E de Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Amém? É bom ser amado? É bom, né? É muito bom. Cada um de nós temos o desejo no íntimo do coração de sermos amados. O amor é algo que é inerente do ser humano. O ser humano sem amor, ele morre. E a palavra de Deus diz para nós que Deus é amor. A palavra de Deus diz isso. O apóstolo escreve lá que Deus é amor. Ele é amor, ele não tem amor, ele é amor. A essência do caráter de Deus é o amor. E o amor, às vezes, né, com o passar do tempo, a sociedade vem colocar o amor de uma forma como se ele estivesse fora de moda. Mas por pior que seja a pessoa, ela sempre tem um lugar para amar e ela sempre tem o desejo de ser amada. Essa é a maior verdade do ser humano. Na realidade, Deus, quando criou o homem e a mulher, a Bíblia diz que ele criou para amar-nos. Ele fez os seres humanos como foco do seu amor. E ele é o puro amor. Deus, ele quer nos amar. Ele quer ter um relacionamento conosco para ele compartilhar o amor que ele é. Ele quer encher a nossa vida com a presença dele. E todo mundo aqui, eu tenho certeza que todo mundo aqui quer ser amado. É muito bom sermos amados por alguém, né? Os filhos são amados naturalmente pelos pais. É ou não é verdade? Eu falo os filhos pelos pais porque geralmente é um dos poucos casos em que o amor verdadeiro não está presente. Eu falo poucos casos porque tem pais que não amam, é ou não é verdade? Tem pais que tratam os filhos de qualquer forma, de qualquer jeito, mas dificilmente, no caso dos pais e principalmente a mãe, o amor de mãe é um amor mais que se aproxima do amor de Deus por nós, aquele amor incondicional. O filho não precisa fazer nada de especial, nada de extraordinário para a mãe amá-lo, é ou não é verdade? A mãe ama o filho com defeito, sem defeito, sendo mal criado, sendo bonzinho, a mãe ama. E o amor de mãe é um amor que se aproxima muito, muito do amor de Deus. Mas mesmo assim ainda não é perfeito como o amor de Deus. Porque tem umas mães aí que a gente sabe que são terríveis, né? Tem mãe que vende os filhos, né, em casos que a gente sabe, tem gente que põe o filho no mundo aí para trabalhar para ele, desde criancinha põe lá para conseguir fundos, bens, enfim, coloca a criança para trabalhar de uma maneira desumana. Tem casos aí, a gente sabe que no interior do Brasil tem muito disso, tem mulheres que vendem suas filhas, vendem o corpo delas e cobram caro, porque, né, questão de criança, essas coisas é algo absurdo. Então nós vemos que mesmo a mãe, que era para ser uma exemplificação daquele amor perfeito de Deus, aquilo que a gente espera de Deus, mesmo assim nós vamos encontrar falhas em algumas mães, porque nós somos humanos. Mas em meio a em tanto amor natural e em tanto desamor também que nós encontramos no mundo, porque o mundo não é perfeito, as pessoas não são perfeitas, nós temos uma esperança. A Bíblia diz para nós que Deus, ele nos ama. A Bíblia mostra isso, que ele nos ama. Mas é comum, e talvez muitos aqui, se não todos, um dia já devem ter perguntado: será que o Senhor me ama? Talvez você tenha feito essa pergunta hoje: será que Deus me ama? Será que Deus se preocupa comigo? Será que Deus realmente, ele olha para a minha vida? Será que ele está preocupado com as coisas que eu vivo e que eu passo? E é uma pergunta legítima, porque na realidade a fé é em crermos naquilo que está escrito na palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que Deus nos ama, nós temos que crer nessa palavra. O amor, ele não é um sentimento, o amor não é algo que eu sinto. O amor é uma atitude que eu tomo. O amor é algo a ser exercido. A palavra de Deus, ela coloca o amor como algo imperativo, algo que eu tenho que fazer. Deus fala: se você crê em mim, você tem que amar os outros, amar o seu próximo, amar como você ama você mesmo. Nós não temos problema nenhum em nos amarmos, é fácil. Um ou outro que se odeia, né? Você conhece gente que, eu não gosto de mim. Também acontece.
Mas Deus está falando do jeito que você se ama, que você é capaz. Por exemplo, você tem coragem de fazer algo que vai te magoar a você mesmo? Não, você não quer ser magoado. Então a Bíblia ensina que nós não devemos fazer isso com o nosso próximo. Amar é algo imperativo. É muito comum nós vermos casais que depois de um tempo de casado, depois de um tempo que eles estão se relacionando, eles falam assim, não sinto mais nada, eu não sinto mais amor. E a pessoa não sabe o que ela está falando, porque o amor não é sentimento. O amor é uma decisão, o amor é uma opção em fazer algo de bom pelo próximo, pela pessoa, no caso do casamento, pelo cônjuge, pela esposa, pelo marido. Não é uma questão, eu não sinto, não, você não sente, é outra coisa que você não sente. Não tem nada a ver com amor, o amor não é sentimento, o amor é uma decisão. A pessoa que não consegue amar, a Bíblia diz que é porque ela ainda não conhece a Deus. E o amor é uma decisão. Só que aqui eu não quero falar hoje especificamente do nosso amor que nós temos que ter uns com os outros. Eu quero focar exatamente esse versículo que nós lemos agora, que fala de como Deus, Ele manifesta o amor dele. Aqui nós estamos lendo sequencialmente as escrituras, e nessa parte da escritura, aqui no capítulo 33 de Deuteronômio, nós vemos Moisés com as suas últimas palavras. Moisés vai morrer aqui, mas enfim, Moisés está aqui próximo da hora da sua morte. Ele já sabe, Deus já havia dito, eles vão entrar na terra prometida aí nos próximos capítulos, e Moisés está se despedindo da nação de Israel. Aqueles milhares e milhões de homens, quase 2 milhões de pessoas aproximadamente, eles vão receber um novo líder. Ainda aqui não aconteceu, mas Deus vai levantar Josué, aqui nos próximos capítulos. Moisés vai morrer, não entra na terra prometida, e o povo vai continuar sob a liderança de Josué. Josué vai ser o intermediário entre o povo e Deus. E Moisés, ele faz algo muito curioso. Do mesmo jeito que Jacó fez há muitos anos antes, lá no Egito, Moisés vai fazer. Aí você me pergunta, mas o que Jacó fez no Egito? Antes de morrer, Jacó pediu que viessem seus 12 filhos. E ali ele abençoou cada um deles. Ele abençoou um por um. E aí, à medida que ele foi abençoando um por um dos seus filhos, ele foi falando de forma profética o que cada um daqueles filhos representaria na história da nação de Israel. E Jacó vai falando, um por um. Ele chama José, abençoou seus 2 filhos, Manassés, Efraim, e ele vai falando um por um, um por um. Ele abençoou os 12. Da mesma forma que Isaac, antes de morrer, quis abençoar a Esaú e a Jacó, também os seus 2 filhos. Ele chama os 2, ele abençoa, e da boca dele saem palavras, que são palavras proféticas. O que é uma palavra profética? Quando Deus interfere naquilo que aquele pai, naquela parte da história está falando, Deus fala pela boca dele. Então ele fala algo para o filho que vai se cumprir no futuro. E agora Moisés, como um pai daquela nação, ele faz a mesma coisa. Ele está para morrer, ele chama todos os líderes das 12 tribos de Israel, e ali ele abençoa um por um. Tem gente que, se ler com atenção aí o capítulo 33, vai ver que falta uma tribo. Ele não falou nada da tribo de Simeão, aqui nesse capítulo. Mas depois, mais para frente, ele fala algo específico para Simeão, e aí você entende que ele também não ficou de fora. Eu já estou adiantando, porque de repente você vai ler prestando atenção, você vai falar assim, olha, faltou Simeão, né? Eu sei que você vai ver isso, eu sei que você vai prestar atenção nisso, então eu já estou avisando antes. Você não vai achar Simeão aí, mas ele está mais para frente. Mas ele abençoa todas as tribos de Israel. Simeão não é o Simeão, é a tribo de Simeão, a família que leva o sobrenome, que leva a linhagem sanguínea de Simeão. É essa turma aí. E eu peguei especificamente aqui no versículo 12, quando ele fala a respeito da tribo de Benjamim. Por quê? Porque o que Deus fala aqui é muito curioso. Aqui nesse momento ele fala assim, e de Benjamim disse. Quem disse isso? Moisés. Mas Moisés, ele era um profeta, ele era um homem de Deus. Então o que ele falava, o que tinha no coração dele, era aquilo que Deus havia colocado. Amém, queridos? O que Moisés está falando aqui é a palavra de Deus, tanto que nós lemos como a própria palavra de Deus. E ele fala o seguinte, o amado do Senhor habitará
seguro com ele. O amado do Senhor habitará seguro com ele. Ele começa assim esse versículo. É algo pequeno que ele fala para Benjamim, é só um versículo, uma frasezinha curta, mas uma frase tão carregada de significado. Por isso que eu perguntei no começo sobre querer ser amado. É bom sermos amados, todo mundo quer, todo mundo necessita de receber amor. Por isso que as pessoas se casam, por isso que as pessoas fazem amizade. Amizade é uma forma, só que às vezes a pessoa faz pelos motivos errados. Eu caso porque eu quero receber amor. Não, eu caso para que eu ame alguém. E a pessoa que casar comigo, ela tem que entender que ela tem que me fazer feliz. E eu tenho que fazer ela feliz. Você está entendendo? Tem gente que fala, eu tenho que casar para ser feliz. Você não vai ser, meu irmão. E ainda você vai fazer alguém muito infeliz. Porque você está casando porque quer ser feliz. Vocês estão me entendendo? Casar para ser feliz vai ser um inferno na vida de duas pessoas. Quem quer ser feliz e o outro que não vai receber o seu amor. Porque você só quer. O amor não é egoísta, o amor é dar. Quem casa certo, casa para fazer alguém feliz. Amém? Isso é bíblico. Isso é bíblico. Eu casei com a Fernanda, lógico, na época eu não sabia. Agora eu entendi. Eu tenho que fazer minha esposa feliz. Eu fiz ela bastante infeliz antes, porque eu queria ser feliz. E quando eu quero ser feliz, eu sou egoísta. É natural, eu que quero. E aí o outro não faz, eu fico chateado, bravo, apurrinhando, falando, enfim. Quando eu entender que o amor é eu dar e não receber, as coisas mudam de figura. E bendita coisa é casar com uma pessoa que também tem o entendimento. Os dois, imagina que bênção, os dois, um pensando em fazer o outro feliz, dá tudo certo. É céu na terra. É amor. É assim que acontece, as coisas de Deus são assim. Ser amado é bom, mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. É melhor dar. Jesus falou, aquilo que você quer que os homens vos façam, faça primeiro. Se eu faço primeiro, eu recebo depois. É um investimento. Investe, dá amor para as pessoas e com o tempo você vai receber de volta. Ah, mas tem um monte de gente que não vai me tratar com amor. É verdade, isso vai acontecer. Mas você tem que semear amor para colher amor. Não tem outro remédio. Nós vamos encontrar pessoas ruins pelo caminho, pessoas que não vão. E detalhe, se você ainda mesmo assim está semeando para receber de volta, você está semeando pelo motivo errado. Porque o nosso amor ele tem que ser distribuído para fazer os outros felizes. Crendo que Deus sabe o que faz quando nos orienta assim. E Ele é o primeiro a chamá-los de amados. O amado do Senhor. Uma coisa é eu ser amado por alguém. Uma coisa é eu receber o amor da minha esposa. Uma coisa é eu receber o amor do meu marido. Uma coisa é eu receber o amor dos meus pais ou dos meus filhos. Ou receber o amor dos meus amigos. Isso é uma coisa. Mas imagina você ser amado do Senhor. Amado de Deus. Você é um amado não é de qualquer pessoa, é de Deus. E Ele está falando o amado do Senhor. O amado do Senhor. Ele está falando, quem for amado pelo Senhor, tem o resto do versículo à sua disposição. Sermos amados pelo Senhor. Por isso que no começo eu perguntei, será que Deus nos ama? Quantas vezes talvez a gente pergunta quando nós passamos por problemas, será que Deus nos ama? E eu vou fazer uma pergunta mais difícil ainda, que essa talvez vai doer um pouquinho. Será que de verdade eu amo a Deus? Será que nós amamos a Deus de verdade? Será que é verdade ou será que é da boca para fora? Será que o nosso amor por Deus é real? Mas não importa, se Deus é amor, Ele não se importa com a nossa falta de amor. Ele é amor e Ele não pode fazer diferente. Ele é diferente de nós. Você e eu, se nós não recebemos amor de uma pessoa, talvez a gente passe a também não querer amá-la. Nós rejeitamos, Deus não é assim. Graças a Ele. Graças a Deus Ele não é como nós, que somos vingativos, que nos magoamos, que nos chateamos, que ficamos achando que o mundo tem obrigação de nos fazer feliz. E quando isso não acontece, nós ficamos frustrados, emocionalmente abalados. Graças a Deus Ele não é dessa forma. Deus Ele dá o seu amor, independente de qualquer coisa.
E ele está falando, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Com ele, habitará seguro. Ele usa essa palavra, o amado do Senhor. É muito interessante que tem uma passagem na Bíblia, lá no livro de Daniel, no capítulo 10, mais precisamente no versículo 19. Depois você pode ler na sua casa. Não tem nada de mais escrito lá, mas aparece um anjo para Daniel. Daniel, ele estava lá numa situação, um anjo aparece para ele. E ele chama, ele fala para Daniel que Daniel é um homem muito amado. Ele fala, Daniel, você é um homem muito amado. Amado por quem? Pelo povo? O anjo vai descer para falar, olha, o povo te ama. As mulheres do reino de Nabucodonosor te admiram, te amam. Não. Se vem um anjo falar, ele fala, Daniel, homem muito amado. Ele está falando que quem ama Daniel? Deus, lá no céu. O anjo, ele é um mensageiro de Deus. Ele vem para Daniel e fala, Daniel, você é um homem muito amado. Quem aqui gostaria de aparecer um anjo só para falar isso para você? Você gostaria? Pois é, está na Bíblia dizendo que Deus te ama. Daniel não tinha a Bíblia para ler isso. O anjo teve que falar para ele, mas você tem a Bíblia. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver toda hora Deus falando que te ama. A gente quer o mais fácil, né? É mais fácil um anjo vir falar do que nós lemos as Escrituras. Mas a Escritura diz que Deus nos ama. O tempo todo a Escritura diz isso em um monte de lugares. Daniel, coitado, estava lá no cativeiro, lá na Babilônia. Ele tinha o livro de Jeremias, estava lendo lá o livro de Jeremias. Enfim, o anjo vem para ele e fala, Daniel, homem muito amado. Mas meu querido, minha querida irmã, saiba que você para Deus é muito amado, como Daniel. Ah, mas Daniel era uma bênção, ele era fiel a Deus, ele fazia tudo certo. Era por isso que ele era amado. Concordo. Por que você não faz igual a Daniel? Ele era fiel. Qual a dificuldade em sermos fiéis a Deus? Ah, mas Daniel era uma bênção. A Bíblia diz, sê tu uma bênção. Nós já colocamos dificuldades. Ah, mas eu olho para Daniel, ele tinha fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ouça a palavra, leia a palavra e você vai ter fé como Daniel. E você vai ser tão amado quanto ele era. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, o Senhor diz nas suas palavras, os que me honram, eu honrarei. É como se ele dissesse, os que me amam, eu amarei. Eu posso dizer isso, porque Deus diz isso de outra forma. Se você amar a Deus, ele vai derramar o amor dele sobre sua vida. Se você não quiser ser amado por ele, ele não vai ficar atrás de nós, queridos. Ele até tenta, ele até usa pessoas para nos chamar à comunhão com ele. Mas se eu não quero, ele vai falar, então fique em paz. Mas ele fala, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Habitará. Todo mundo conhece o Salmo 23. Todo mundo conhece. Eu vou ler com vocês. Eu quero ler o Salmo 23. Depois eu vou voltar aqui no versículo. Hoje eu estou com vontade de ler o Salmo 23 para os irmãos. Todo mundo conhece, ele é curtinho, são 6 versículos. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Deus cuida de nós. Refrigera a minha alma. Refrigerar é no sentido de minha alma está triste, angustiada, sofrendo. Ele vem e refrigera, ele traz alegria. Guia-me pelas veredas da justiça. Ele me ensina a andar pelo caminho certo. Ele me ensina, ele me guia. Deus, ele não ensina você a ir pelo caminho errado. Por amor do seu nome ele faz isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, quer dizer, no pior lugar da terra, na pior situação, ele diz, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus anda com ele, ele tem essa consciência. Deus anda comigo, eu não tenho que temer. A tua vara e o teu cajado me consolam, como um pastor que usa o cajado para conduzir a ovelha. Ele está se colocando no lugar de uma ovelha. O Senhor é meu pastor, ele anda, ele cuida de mim, ele me leva e me traz de volta, ele cuida, ele protege. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso é o sonho de muita gente, né?
ser honrado na frente dos inimigos, né? O salmista também tinha esse sonho. Ele queria que Deus servisse um banquete para ele, os inimigos tudo vendo de longe. Deseja, é natural, o ser humano deseja isso, e não é o nosso foco. Ele fala: unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Abundância, Deus derrama óleo sobre ele, que é um sinal de prosperidade. O cálice transborda, é um sinal de fartura na mesa. Mas aí no versículo 6 ele termina assim, ó: certamente, quer dizer, eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. E ele termina dizendo: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor. Habitarei na casa do Senhor. Voltando lá no versículo 12, ele fala: o amado do Senhor habitará seguro com ele. É uma promessa. Se você for amado do Senhor, que eu sei que você é amado do Senhor, você tem tudo para morar com ele, viver, habitar seguro. Habitará com ele, amado, habitará, é como se fosse um casamento. Deus está nos chamando para morar com ele, para viver com ele. Vocês estão entendendo? É isso que Deus quer conosco. Habitar, ele dá um senso da presença divina na nossa vida, que é constante. Ele está querendo dizer: você vai habitar com ele dentro da casa dele, você tem acesso, a hora que você quiser você pode falar com ele, ele está próximo de você, ele está junto. Isso que é habitar. Habitará mostra intimidade. Você já morou com alguém que não fosse seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa? Você já morou com alguém que não fosse familiar? Não? Você já teve que morar por um tempo na casa de uma pessoa que não era familiar, pai, mãe, irmãos? É estranho. Você fica um tempo ali, daqui a pouco você começa a ter um problema de intimidade. Os donos da casa, quando tem alguém diferente na casa, perde a intimidade, não perde? Sim ou não? Ou eu estou falando besteira? Não, é isso, não é? Deus, ele está chamando você para habitar com ele. Ele não está te convidando para passar uma noite. Ele não está te convidando para você jantar ou almoçar com ele, depois você vai embora. Não, ele está falando: vem morar comigo. Intimidade. Se você é amado do Senhor, ele fala, vai habitar com ele todos os dias. Habitará seguro na casa do Senhor. E habitação, ela significa com intimidade. Intimidade é quando a pessoa abre a geladeira e pega o que quer, porque é a casa dela. Habitar com significa a mesma casa. A casa de Deus é nossa. Nós habitamos com ele. Disso que ele está falando. O que ele come é o que nós comemos. O que ele assiste é o que nós assistimos. Isso é intimidade, isso é convívio. Ele está falando: habitará com o Senhor, é conhecer o Senhor bem. Habitar com tem a ver com transparência. Você vive com a pessoa dentro de casa, você conhece a pessoa só pelo olhar. O marido conhece a mulher conhece o marido, conhece o filho conhece o pai. O jeito que respira, você sabe se a pessoa está preocupada, se ela está brava. É ou não é? Tem que ter transparência, o convívio. Deus, ele está falando de convívio. Ele não está falando de visita. Ele está falando que ele quer um relacionamento desse. O amado do Senhor habitará. Habita, é o que ele está falando aqui no versículo 12. Habitará seguro com ele, ainda tem a segurança. Porque onde está Deus, meu irmão? Onde Deus está, nós não corremos perigo. Você vai habitar seguro na casa do Senhor. A geladeira dele é sua. O dinheiro dele é seu. Eu estou trocando em miúdos, estou fazendo um comparativo como se fosse coisas humanas. Nós temos que entender que Deus quer isso conosco. Quando você habita com Deus, não há nada a esconder. Porque senão não é algo legítimo, não é algo honesto. É igual ao casamento. Se eu escondo as coisas do meu casamento, não é um casamento de verdade. Não é uma aliança abençoada por Deus. Não tem o que esconder. Nada escondido. A Bíblia fala que quando nós andamos com Deus, nós habitamos com Deus, nós andamos em temor. Porque eu temo, eu tenho medo não de Deus, mas eu tenho medo de estragar tudo. Eu tenho medo de colocar tudo a perder. Eu tenho medo de acabar com a minha amizade. A Bíblia diz, e nós cantamos agora há pouco,
Sonda-me, Senhor, me conhece. É um salmo. Quebranta o meu coração. Eu vou falar da música, né? Não da letra. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Ele está falando, me enche tanto que só tenha Senhor, não tenha mais eu. Então usa-me, é o que ela fala, mas está falando para sondar. Deus, a Bíblia diz que Ele nos sonda. Ele esquadrinha os nossos corações, Ele sabe o que vai dentro de nós. É isso que Ele está dizendo, Ele está nos chamando para nós morarmos com Ele, para nós vivermos com Ele, para nós termos intimidade. Ele está falando, o amado do Senhor vai usufruir da habitação do Pai, vai morar lá para sempre. É o que Ele fala. O amado do Senhor habitará seguro com Ele. Segurança. Ele promete segurança. Tem aquela brincadeira, né, que o cara fala que para a mulher querer casar com ele, como é que eles... Carro, comida, roupa lavada e 20 mil reais por mês. É isso que o cara promete. Qualquer uma casa. Né? Ou não? 20 mil por mês, opa. Carro, comida. Deus, Ele está prometendo segurança. E a companhia dEle. Você está seguro com Deus. Ele está te convidando para um relacionamento. E não é um relacionamento igual o mundo faz. Ele não está te chamando para ficar. Fica comigo essa noite, não te arrependerás, né? Tem isso aí, é bem antigo, né? Deus não está chamando ninguém para ficar com Ele. Você vê que ficar é coisa antiga, né? Deus, Ele não está chamando ninguém para uma aventura. Deus, Ele não está chamando ninguém só para tirar proveito da pessoa, não. Ele está falando, vem morar comigo. Eu vou te dar segurança. Eu vou cuidar de você. Você vai ser precioso aos meus olhos. Ai de quem tocar em você. Porque eu sou o teu Deus. Deus está chamando a cada um de nós. Você vai ser meu amado. Amado do Senhor. É isso que Ele está chamando. E aqui Ele continua no versículo 12. Todo dia o cobrirá. Eu fiquei pensando, né? Todo dia o cobrirá. Eu lembrei quando eu era bem criança. E às vezes estava frio. E eu lembro da minha mãe, antes de eu ir dormir, ela vindo me cobrir. Meu pai, às vezes ia me cobrir. Eu veio ver essa imagem. Porque aqui ele fala que todo dia o cobrirá. Todo dia, né? O pai e a mãe não vai lá cobrir, ver se a criança... Porque criança é meio atrapalhada, né? Dorme, capota e está com frio lá, está congelando. Esse cobrir, obviamente, tem a ver com proteção também, com cuidado. Mas mostra carinho. Deus está falando, você vai morar comigo na minha casa? Todo dia eu vou lá ver se você está bem coberto. Eu vou cuidar de você. Eu vou te cobrir, eu vou cuidar, eu vou te sustentar. É isso que Deus está falando. Inclusive tem um outro Salmo 91 que também todo mundo gosta. E lá no versículo 4 ele fala assim, Ele te cobrirá com as suas penas. Como se fosse uma ave que cobre os seus filhotes. Te cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Ou como muitos falam, estará seguro. Ele está falando, Deus cobre. Como uma mãe cobre os seus filhotes, como um pai e uma mãe cobre seu filho na noite fria. Ele está falando, eu vou te cobrir todo dia. Olha só, que bênção, né? Que Moisés está entregando para Benjamim, para a tribo de Benjamim. O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o cobrirá. Todo dia. Cobrir, gesto de amor. Mostra que é como se nós fôssemos crianças que precisam ser cobertas. É interessante, a palavra de Deus é perfeita. Como se nós fôssemos pintinhos que a galinha precisa cobrir com as suas asas. Filhotinhos, passarinhos pequenos que dependem da cobertura da sua mãe. Quando chove, não sei se vocês sabem, mas as aves cobrem seus filhotes. A mãe toma chuva e os filhotes não. Isso é Deus. Ele aguenta o tranco. Ele morre na cruz por nós. Éramos nós que tínhamos que pagar pelos nossos erros. Ele vai lá e ele morre. Isso é amor. Amor se coloca na frente. Sofre e afronta por nossa causa. Sofre o dano por mim e por você. Ele está falando, eu vou te cobrir todo dia. Eu vou cobrir todo dia, todo dia. Nós temos que aprender a depender de Deus, meu irmão. Se tem algo, né? Inclusive até um termo que muita gente usa quando as coisas estão difíceis. As pessoas falam, o cobertor está meio curto.
Se o cobertor está curto, chora para o pai, que ele vai te cobrir. Sabe qual é o problema? O nosso cobertor é curto. E nós ficamos com orgulho. Nós não queremos que o nosso pai venha com o cobertor dele. Porque isso causa dependência. Mostra que nós não somos nada. E nós não somos. Eu não sou nada. Eu dependo de Deus. Se não for Ele fazer algo por mim, eu estou perdido. Estou perdido. E eu descobri há muito tempo atrás, já descobri há um bom tempo que o meu cobertor é curto mesmo. Sabe o que eu fiz? Joguei ele fora. E todo dia eu vou deitar e eu tenho a certeza que o meu pai vem me cobrir. É assim. Eu não preciso me preocupar. Eu só tenho que me preocupar em estar com meu pai. Eu só tenho que me preocupar em estar com esse Deus que é maravilhoso, que protege, que guarda, que nos esconde, que nos cobre, que nos protege do frio. Dependência completa, porque é o que nós precisamos. Nós precisamos de alguém que cuide de nós. E se eu tenho Deus cuidando de mim, eu não dependo de mais ninguém, de mais nada. Porque Ele me cobre todos os dias. E eu só consigo depender desse Deus se eu entendo a minha natureza. Porque a minha natureza, o que nós somos? A Bíblia diz que nós somos pó. A Bíblia nos mostra, e nós já percebemos, a maioria de vocês já percebeu, que primeiro, nós somos limitados. Você consegue fazer tudo que você quer? Não, é impossível. Nós conseguimos ser perfeitos? Tem alguém aqui que consegue ser perfeito? Não, não conseguimos. Nós somos limitados, nós somos imperfeitos, nós somos fracos. Nós precisamos de Deus. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Mas só vai querer depender dele quem entende isso. Enquanto eu acho que eu posso alguma coisa, enquanto eu acho que eu sou alguma coisa, enquanto no meu coração eu acredito que eu consigo alguma coisa por mim, eu não vou nunca depender de Deus. Não vou. Enquanto eu tiver uma concepção errada, inclusive, do meu relacionamento com Deus, eu acho que está tudo bem, quando na realidade as Escrituras mostram que não está, eu estou perdendo tempo. A Bíblia mostra que nós somos incapazes de fazer aquilo que é certo. Somos incapazes. Nós precisamos do Espírito de Deus para fazer isso conosco. E ele continua aqui no versículo 12. Todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Tem uma outra passagem, um único outro lugar na Bíblia que tem essa expressão, entre os seus ombros. E quando essa expressão aparece, ela se refere à armadura que o gigante Golias usava. Ele falava que entre os seus ombros ele levava uma armadura que pesava não sei quanto, uma armadura pesada. E isso não é suficiente para nos mostrar exatamente se entre os ombros é na frente ou é as costas. Talvez essa dubialidade seja exatamente para dar essa diferença. Porque se ele falar que você vai estar todo dia entre os seus ombros no peito, significa que Deus vai estar toda hora abraçado com você, é ou não é verdade? Se você tiver todos os dias, então, se for, essa expressão for nas costas, é a forma como o pastor carrega aquela ovelhinha mais fraquinha, que não consegue caminhar. Ele coloca ela no pescoço aqui, segura as patas dela na frente, e ela fica aqui, ó, no cangote, né? Entre os seus ombros. De uma forma ou de outra, ou você está abraçado ao peito do Senhor, ou você está no ombro dele e ele está te levando. Qualquer uma das duas coisas é muito bom. Saber que Deus me ama, Ele me abraça, Ele me carrega quando eu preciso. É isso que está dizendo aqui esse versículo. O amado do Senhor usufrui dessas coisas. O amado do Senhor está seguro. O amado do Senhor usufrui da casa dele, mora com Ele. Tem a liberdade de habitar com o Senhor. O amado do Senhor, Ele o cobre todo dia, Ele está preocupado. Cobrir todo dia, não é de vez em quando. Deus todo dia Ele vai ver se eu preciso de alguma coisa. Por isso que Jesus ensinou nós orarmos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso fala de dependência. Todo dia eu dependo de Deus. Deus não vai me abençoar por um ano e eu só vou falar com Ele daqui a um ano. Não. Deus é o meu amado. Lá em Cantares, Salomão escreve, como se a noiva dissesse para o noivo, ela fala, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu.
Nós podemos falar isso de Jesus, de Deus. Se Ele me chama de amado, você é o meu amado, eu posso falar, o Senhor também é o meu amado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso está na palavra de Deus, está lá em Cantares. Eu posso aplicar isso a Deus. Mas será que nós temos amado Deus dessa forma? Será que o nosso amor realmente expressa uma gratidão pelo quanto que Ele nos ama? Em primeiro lugar, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, é o que diz a Bíblia. Eu só vou conseguir amar meu próximo, eu só vou conseguir amar bem minha esposa, amar bem meu marido, meus filhos, quando eu aprender a amar a Deus. Quando eu aprender a me relacionar com Ele, eu não vou ter mais problema com ninguém. Porque o amor de Deus, Ele é perfeito, Ele é pleno. Não vai ter mais ninguém na minha vida que eu vou rejeitar. Se eu conheço a Deus, não tem ninguém na minha vida que eu vou falar, não, com essa pessoa eu não falo, com essa pessoa eu não me relaciono. Por quê? Porque eu conheci a Deus. Quando eu conheço a Deus, não tem mais espaço para falta de amor. Porque o amor de Deus inunda a minha vida e o meu coração. É isso que Ele quer fazer, é isso que Ele promete para a tribo de Benjamim. Mas Ele não está falando só que a tribo de Benjamim é o amado. Ele está falando para a tribo de Benjamim, o amado do Senhor. Ele está dando uma lição. Ele está falando, ó tribo de Benjamim, aquele que é amado do Senhor, aquele que se relaciona com o Senhor, vai experimentar essas coisas. E hoje essa palavra nos alcança. Ele está dizendo, se nós andarmos com Deus, se nós desejarmos ter esse compromisso com Deus, fazermos com Ele a vontade dEle, a nossa alegria está em fazer a vontade do Senhor. Inclusive, isso é um sinal de que a pessoa foi salva. Quando a pessoa ela é salva, a primeira coisa que acontece, ela quer se relacionar cada vez mais com Deus. Ela se preocupa todos os dias em querer estar mais com Ele, ouvir mais, falar mais, orar mais. Isso é um sintoma da salvação. A pessoa quer mais, ela quer mais intimidade, ela quer conhecer Deus melhor. É igual uma pessoa, um rapaz quando conhece uma moça e ele se interessa por ela. E ele vai e quer saber tudo ao respeito, a gente senta com a pessoa e conversa e quer saber tudo. Depois de 20 anos que está junto, não quer nem ouvir falar, mas não, fica quieto, deixa eu. É. Mas com Deus não deve ser assim, com ninguém deveria ser assim. O amor com o Senhor, ele vai aumentando. Deus, Ele nos chama de amado. O que mais que você precisa, meu irmão, para querer se relacionar com Ele? O que mais que eu tenho que ouvir do Senhor para querer andar com Ele? Habitar, andar, caminhar. A Bíblia diz, fala de um homem lá em Gênesis, lá no comecinho da Bíblia. Gênesis 5, tem lá uma lista de pessoas. Nasceu fulano, viveu tantos anos e depois morreu. Nasceu fulano, viveu tantos anos e morreu. Nasceu fulano, viveu tantos anos e morreu. Até que nasceu Enoque. E aí ele diz assim, viveu 365 anos, andou com Deus e então não morreu. A Bíblia diz que Deus levou ele embora para viver com ele, para habitar com ele. Enoque foi arrebatado. Está lá no começo da Bíblia. Sabe o que é isso? Ah, mas eu não quero ir morar agora com Deus. Queridos, ele viveu 365 anos. Tá bom. Eu não cheguei aos 65. Já estou meio começando a bater pino já. 365 anos. A Bíblia diz que ele andou com Deus. Enoque andou com Deus. E não foi mais encontrado porque Deus o levou. Deus, ele fica tão feliz com quem anda com ele, que ele quer até levar. Nós não sabemos se ele levou até para poupar Enoque do dilúvio que viria. Levou antes. Foi antes do dilúvio isso. Andar com Deus. A melhor coisa que você pode fazer é a desculpa do irmão falar, não, vai que ele me leve igual levou Enoque, não quero, andar com Deus. Isso é fogo, viu, meu irmão? Usa a Bíblia para justificar o erro. Eu não ando com Deus porque vai que ele me leve. Ele não vai fazer isso não, ele só levou Enoque. Depois ele levou Elias também. Aí você já começa, opa, está levando muita gente já, né? A Bíblia diz lá em Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos, se não estiverem de comum acordo? Dá para andar duas pessoas que não concordam? Não.
Tem gente que fala, eu ando com Deus. Mas calma aí, eu vejo ela fazer uns negócios que não tem a ver com Deus. E a Bíblia diz que duas pessoas não andam junto quando não concordam. Eu ando com Deus do meu jeito. Está começando a mudar o discurso. Eu imagino Deus da forma que eu quero, diferente disso aí que está na Bíblia. Aí, meu irmão, não sei então com quem você está andando, porque Deus não muda. Ele é um só. E ele se apresenta nas Escrituras. O Deus da Bíblia é o Deus que todo mundo aí fala que conhece. Eu tenho Deus no coração. Por que a nossa vida então não é parecida com a Bíblia? Se Deus está verdadeiramente no coração. Porque a Bíblia diz que não andam dois juntos se não estiverem de comum acordo. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Isso está na Bíblia? Não. Isso é provérbio popular. Mas é verdade. Você começa a andar com alguém e você fica parecido. Muita gente era de um jeito. Depois que casa, depois de uns anos, os gostos começam a se misturar. Já percebeu? As pessoas vão ficando parecidas. Começam a gostar das mesmas coisas, falar as mesmas coisas. Um vai influenciando o outro. O seu filho, ele era de um jeito. Você vai ensinando bonitinho. Ele começa a andar na escola com uma turminha. De repente você fala, esse não é meu filho mais. Com quem que ele está andando? Você vai ver, quando você vê eles juntos, você fala igualzinho, eles falam tudo igual. Muda. Diga-me com quem andas. Se você anda com Deus, você vai parecer com Ele. Se eu ando com Deus, eu tenho que parecer com Ele. E tem um monte de gente que fala que anda com Deus e Deus me livre, né? Tem muita gente que rejeita o Evangelho por causa do monte de gente que fala que anda com Deus e na realidade não anda. E aí tem gente que fala, eu não quero isso aí tudo, porque eu conheço um monte de gente que faz isso. Pois é, queridos. Andar com Deus faz você parecer com Ele. O pastor anda com a ovelha, ele fica cheirando a ovelha. Toda hora ele passa a mão na ovelha, põe ela no ombro, e carrega e mexe. No fim do dia ele está cheirando a ovelha. E as ovelhas têm o cheiro do pastor. Mistura! Se você anda com Deus, você tem que parecer com Deus. Se você anda com Jesus, você começa a pensar como Jesus pensa. Você começa a falar como Jesus fala. Jesus, numa certa passagem, ele fala assim, olha, tomai de mim o meu jugo, que é suave. O meu jugo. O que é jugo? Jugo era uma peça de madeira que eles colocavam em cima de animais para puxar carga quando tinha mais de um. Eu vou explicar. Se você faz uma carroça e põe um boi para puxar, um cavalo, um só, basta amarrar aquele único animal na carroça, não é assim? Como é que você faz para 2 cavalos puxarem uma carroça? Amarra uma corda em cada um? Aí se um cavalo quiser ir para a direita, outro para a esquerda, explode um negócio, um cavalo corre para frente, outro para trás. O jugo é o que força os 2 animais trabalharem em conjunto. Ou 2, ou 3, ou 4. No caso do cavalo de charrete, você já deve ter visto. É uma madeira que prende na barriga dos 2, mas na parte de baixo da sela. E fica os 2 presos um no outro. Se um cavalo quiser ir para a direita, leva o outro. Não tem jeito. Se um corre, o outro tem que correr. Não é assim? Se tem um lerdo, ele segura um pouco. Se tem um mais rápido. O jugo ia em cima do boi, no pescoço. Era uma madeira que encaixava nos 2 bois. E aí se um boi é mais rápido que o outro, obriga o outro, quer dizer, um segura, o lerdo segura o que anda mais rápido, o que anda mais rápido força o lerdo a andar menos lerdo. O jugo faz com que o trabalho seja distribuído igual. Quando Jesus fala o meu jugo, ele não está falando que ele vai colocar uma madeira em cima de você. Ele está falando que ele é um dos bois, que você é o outro. Ele está falando, você vai puxar comigo a carroça. Você vai andar como eu ando. Se eu for para a esquerda, você vai para a esquerda. Se eu for para a direita, você vai para a direita. Se eu acelerar, você acelera. Ele fala, o meu jugo. Tomai de mim o meu jugo. Quer dizer, entra aqui. Jesus está puxando de um lado. Ele está convidando você para puxar do outro. Vamos junto. Vamos fazer o que eu faço. Fazer o que Jesus faz. Isso é relacionamento.
Por isso que Deus fala que vai ajudar nós a carregarmos o nosso fardo. O nosso fardo vai lá atrás na carroça. E Ele puxa a carroça conosco. Isso é uma boa notícia? Saber que a Bíblia diz isso? Jesus fala assim, põe na carroça aí, vamos levar. Eu te ajudo a puxar. Na realidade Ele faz o maior esforço. É Ele que faz. Ele é forte, nós somos fracos. Mas Ele fala, o meu jugo é leve. E o meu fardo é suave. A minha carga lá não é quase nada. Jesus tem lá um pedaço de espuma. E às vezes você acha que o pedacinho de espuma seu é 1 tonelada. E não é. Jesus vai ajudar você a carregar o fardo. Ele está te chamando para você ter relacionamento com Ele, para você caminhar com Ele, morar com Ele, habitar com Ele, viver com Ele. Tem que ter um esforço, tem que ter um desejo, porque nada na vida, nada, meu irmão, nada que é precioso, você consegue sem esforço. É ou não é verdade? Nada. Tem muita gente que vê pessoas às vezes bem-sucedidas, acha que aquilo caiu do céu. Só quem batalhou por aquilo sabe o preço que pagou. Tudo que é valioso, e o relacionamento com Deus não é diferente, é valioso. Vale a pena investirmos nisso. Vale a pena. Vai ter dia, meu irmão, vai ter dia que você vai desanimar, vai ter dia que você vai achar que Deus não te ama, vai ter dia que você vai achar que está sozinho, vai ter dia talvez você vai olhar para a Bíblia e vai falar, isso daqui não é verdade. Eu não consigo crer nesses. Vai ter dias tenebrosos, o dia mau, a Bíblia fala. Que virão dias que nós vamos pensar no fundo do nosso coração, que nós não vamos suportar. Mas Jesus fala, eu estou com você, você é meu amado. Você habita comigo, eu vou cobrir você, eu vou cuidar de você. O meu fardo é leve, nós só temos que levar o seu. Põe aí na carroça, vamos puxar esse fardo. Ele vai puxar conosco, Ele vai nos levar. E Ele está falando, quando você não aguentar mais, eu vou te levar no ombro. E Ele é forte. Ele aguenta. Ele tem lugar para todo mundo. No ombro dele. É o ombro que não falta lugar, é o ombro de Deus. Só que é interessante que mesmo Ele sendo onipresente, sendo todo poderoso, Ele carrega cada um individualmente. Ele tem um relacionamento íntimo com cada pessoa, individualmente. Como se eu e você fôssemos a única pessoa na face da terra. Esse é o mais impressionante de Deus. Ele se relaciona conosco numa preciosidade como se nós fôssemos únicos. Únicos. Se você não tem ainda esse relacionamento, você está perdendo tempo. Busque. Para terminarmos, eu quero ler com vocês João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Onde Jesus, Ele deixa bem claro qual é a condição para esse relacionamento. O que Ele quer? João 14, 21, Ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos, isso é Jesus falando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, guardar é pôr em prática. Aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, esse é o que me ama. Você quer avaliar se você ama a Deus? Vê se você tem colocado os mandamentos do Senhor em prática. Faça uma autoanálise. E Ele continua, e aquele que me ama será o quê? Amado, está aí, será amado de meu Pai, e eu também, Ele está falando, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. Jesus está mostrando a fórmula. Se você tem os mandamentos do Senhor, mas eu não tenho, então vai ler a Bíblia, que está tudo lá. Vai lá ler o Novo Testamento, começa lendo lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai aprender os mandamentos. Ele falou, se você tem esses mandamentos, e você começa a viver essas coisas, essa é a prova que você me ama. E se você me amar, o meu Pai vai te amar. E eu também vou te amar. E eu vou me manifestar a você. Isso é o meu sonho. Para a vida de todos os meus irmãos. E para a minha vida também. Amém, queridos? Vocês desejam isso? Vocês querem isso com todo o coração de vocês? Ser amado por Deus? Ser amado. Dar o melhor da sua vida.
aquele que criou os céus e a terra, fez todo o universo, o Criador da vida, Criador do universo, Deus Todo-Poderoso. Eu não estou falando de um homem poderoso, eu não estou falando de um magnata, de um presidente, de um homem rico. Eu estou falando de Deus, que criou todas as coisas. Deus, Ele quer morar com você. Ele quer habitar no seu coração. É esse Deus. É aquele que pagou o preço para que você o amasse, como Ele te ama. Entrega a tua vida ao Senhor. Peça para Ele fazer morada no teu coração. E Ele vai fazer. Porque é o maior desejo de Deus. Mais uma vez eu vou ler o versículo 12 que nós lemos lá de Deuteronômio 33. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Vamos nos colocar como amados do Senhor e usufruirmos daquilo que Deus tem para nós. Amém, meus irmãos?